O que acontece depois da morte? Eu falei para vocês que eu ia trazer um estudo aqui sobre o que acontece depois da morte, né? E hoje a gente vai ler um texto de Lucas, capítulo 16, do versículo 19, do versículo 1 do versículo 19 até o 31. A gente vai estudar o que acontece aqui, né? E mostrar que a fé ela é algo que nunca é indiferente, ela faz muita diferença, né? Vamos ler então esse texto aí. Isso é um estudo muito importante que vocês devem considerar sobre cada aspecto que a gente vai ver aqui. Isso é para a sua vida. Não é só para a sua vida em vida, mas é para a sua vida após a morte. Para você saber o que acontece, né? Depois que você morrer. Vamos lá. Diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os que de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Bom, esse aqui é o texto que eu queria ver com vocês. Muita coisa a gente tem que falar aqui. Primeiro, dois homens, duas realidades, né? Um rico, e olha, começa aqui, é interessante. O rico é anônimo, não tem nome, mas o mendigo tem nome, Lázaro. Interessante isso. Por que o mendigo tem nome, Lázaro? Porque ele é filho de Deus, porque ele cria em Deus, porque ele entregou sua vida para Deus. Então, muitas vezes as pessoas pedem assim: olha, fulano está mal, ora por ele, ora por aquele outro. Deus atende a quem é filho dele. Ah, mas porém, todo mundo é filho de Deus. Não é isso que a Bíblia diz, não é isso. A Bíblia, lá em João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Esses são os verdadeiros filhos de Deus. Então, aqui você já vê uma diferença, né? Você já vê que são duas realidades diferentes: um rico sem nome e o Lázaro que tinha nome. Aí, aqui já cabe uma pergunta para você considerar, para você pensar.
Você não gostaria de ser filho de Deus? Você não gostaria que Deus lhe chamasse pelo seu nome? Você não gostaria que Deus conhecesse todos os fios de cabelo da sua cabeça, como a Bíblia diz aqui? Você não gostaria de que Deus soubesse tudo aquilo de que você precisa? Aqui uma vez a gente falou aqui, às vezes você precisa do pão, mas você quer o pudim. Mas tudo bem, pode ser até que Deus te dê o pudim, mas Ele sabe de tudo aquilo que você precisa. Por quê? Porque você é filho. Você recebeu, todos aqueles que receberem, creram, se tornaram. Então, é receber mais crer igual tornar-se. Você não gostaria de se tornar um filho de Deus? Basta você recebê-lo. Abrir seu coração para ele entrar na sua vida. Bom, então aqui a gente já vê isso, né? Aí aqui no versículo 22, aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Muito bem, a morte iguala a todo mundo. Não é porque você é rico que você vai conseguir comprar o seu livramento dos tormentos. Não, a morte iguala, né? E você vê que aqui o rico foi sepultado, deve ter tido uma festa, né? Toda uma pompa, porque o rico foi sepultado. E o mendigo só fala que morreu e foi levado, deve ter ficado largado lá no chão, como um indigente, e os cães, a própria Bíblia diz que os cães vinham lamber-lhe as úlceras. O cara devia ser todo cheio de ferida. E os cães iam lá lamber as úlceras dele. Morreu, ficou largado lá. Mas quando ele morreu, os anjos vieram, foram, pegaram ele e levaram ele para o seio de Abraão. Então, destinos diferentes revela que em vida você escolhe onde você vai querer passar a eternidade. São destinos, morreram, pá, acabou a morte, foi naquele dia. E agora? Você tem dois caminhos, você tem dois caminhos. Ou você vai para o seio de Abraão, você vai para a presença de Jesus, ou você vai para o inferno, um lugar de tormentos. Está escrito aqui. E é selado, isso já foi selado aonde? Em vida. Em vida você fez a sua escolha. Né? Não se decide o destino eterno após a morte. Né? Não tem esse negócio de morreu, então daqui 7 dias nós vamos fazer um procedimento para Deus perdoar os pecados. Não, não existe nada disso. Ah, não, ele morre, ele vai ficar num lugar lá, ele vai ficar num lugarzinho lá para que os outros ali, os parentes, seus amigos, façam algumas coisas, né? Para livrar a alma dele para ir para o céu, para não ir para o inferno. Não existe isso. A Bíblia está falando aqui, morreu é instantâneo. Ou você vai para a presença de Jesus, ficar com ele, ou você vai para o inferno, viver em tormentos à eternidade. Né? Eu fico pensando assim, eu não gosto do calor, né? Sei lá, cada pessoa é cada pessoa. Tem gente que adora, calor, eu acho maravilhoso. Eu não gosto, eu passo meio mal com calor, não curto calor. E eu vejo lá ele, o Rico, falando assim, pô, vem me molhar a ponta da minha língua, pede para o Lázaro me molhar, que eu estou aqui em tormentos. Você já imaginou você, aquele calor, nossa, aquele calor, aquele inferno, é um inferno, tormento, tormento. Então, isso você decide, você vai selar o seu destino agora em vida. Não há nada que se possa fazer depois que você partir, depois que você morrer. Olha o que ele fala aqui, no versículo 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, fala para ele vir molhar os dedinhos aqui e tal. E aí, o que Abraão fala? Não dá. Primeiro, assim, tem gente que fala assim, não, morreu, morreu, acabou.
Você vai ser sepultado, ser enterrado lá, acabou, não existe mais nada. Eu não acredito em vida após a morte, eu não acredito, não. A Bíblia diz que o nosso ser é composto de corpo, alma e espírito. O teu corpo está ligado às coisas físicas. Estou com dor, estou cansado, estou machucado, estou ferido, estou disposto, legal. A alma está ligada aos nossos sentimentos, estou alegre, estou triste, estou bravo, estou irado, estou chateado, estou angustiado, e o espírito está ligado a Deus. Então, o teu corpo realmente vai para a terra, ao pó retornarás. Vai ser sepultado, vai ser morto, vai ser enterrado, acabou. Mas o seu espírito permanece eternamente. E aqui nos mostra isso. Nos mostra que o rico, ele reconhece quem ele é, ele sente e se lembra de todas as coisas. E existe uma separação, não sei como é que é isso, a gente vai saber só quando a gente chegar lá, mas existe uma separação fixa, não há segunda chance. Ele próprio fala aqui, filho, lembra-te que recebi Lázaro igualmente os mais, agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Não dá, não tem segunda chance. Então, meus amigos vão fazer um procedimento depois de 7 dias que eu morrer, ou depois de um mês, e de vez em quando, quando eu estou perturbado, eu mando alguém fazer um procedimento. Não existe, não há segunda chance. Não há. Ponham isso na sua cabeça. Por que eu estou falando isso afirmando veementemente? Porque isto aqui não contém a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Deus deixou isso escrito para nós, Jesus deixou isso escrito para nós, para que a gente saiba o que vai acontecer. Você entendeu? Então, não tem esse negócio de segunda chance. E o rico, ele conhecia, gozado que ele conhecia, aqui ó, no versículos 27 a 29, ele fala, ó, então replicou, pai, eu te imploro que o mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, e para que lhes dê testemunho, para que não venham também para esse lugar. Então, o rico conhecia Moisés, conhecia os profetas, mas não os viveu. Eu conheci uma pessoa, porque tem muita gente que fala assim, às vezes eu falo, você já leu a Bíblia? Oh, já, a pessoa fala, oh, já li a Bíblia, já li a Bíblia. Às vezes a pessoa, tem gente que abre a Bíblia, ah, tem uma Bíblia em casa, eu abro ela lá, e aí leio um versículo. Toma cuidado, né? Porque às vezes você abre a Bíblia e tinha um contexto, tinha um texto dentro de um contexto, está escrito lá, e saiu e foi enforcar-se. E aí, você vai fazer isso? Ou e não há Deus. Provérbios 14 fala, não há Deus. Um texto que você lê e não há Deus. Então, isso não é ler a Bíblia. Ler a Bíblia é ler de capa a rabo, de cabo a rabo, de capa a capa. 66 livros. Isso é ler a Bíblia. E eu conheço um homem, porque às vezes eu pergunto, né? Às vezes a gente está numa discussão, ou eu estou tentando convencer a pessoa porque o Evangelho quer dizer boas novas. E eu quero falar as boas novas para quem eu amo, para quem eu gosto, porque eu ganhei um presente, eu quero repartir esse presente. Eu quero dar esse presente também, que é um presente eterno, para a vida toda. Então, às vezes, você está conversando com uma pessoa e a pessoa começa a querer entender de Deus, mas ela nunca conheceu a Deus. E você conhece Deus aonde? Através da palavra. Aí você pergunta, você já leu a Bíblia? Já. Eu falei, o que fala lá São Joaquim? Pô, não existe São Joaquim. E a pessoa, não me lembro, mas São Joaquim. Então, mas eu conheci uma pessoa que leu a Bíblia do Gênesis a Apocalipse. Essa leu mesmo. Eu conheci ele, leu e sabia do que estava falando, mas nunca se rendeu a ela. Nunca se entregou a Jesus. Infelizmente, era uma pessoa que eu amava demais, sempre gostei demais dessa pessoa, uma pessoa muito culta, muito inteligente,
mas infelizmente nunca se rendeu a Jesus. Então, aqui, ó, a religiosidade, né? O rico conhecia Moisés, o profeta, mas não se rendeu a ele, não viveu ele, né? Então, informação espiritual não é transformação espiritual. O fato de você conhecer, lá em Mateus 7:21 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Tem muita gente que fala em Deus, até o diabo fala em Deus. Até o diabo acredita em Deus. Até o diabo acredita em Jesus, né? Mas muita gente fala assim, não, o fato de você conhecer não significa que você foi transformado por ele, por Jesus. Entendeu? Então, isso aqui mostra a consciência. Então, que o rico tinha. Ele tinha consciência de Moisés e os profetas, né? Então, aquele negócio, o fato de você conhecer a Bíblia não substitui o ato de você obedecê-la, de você obedecer o que está aqui na palavra de Deus. Pensa nisso. E aí, aqui, ó, aí no versículos 30 e 31, bom, no versículo 28, ele diz assim: porque tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Então, o rico, ele tinha consciência, ele tinha 5 irmãos, falou assim, pô, eu não quero que meus irmãos venham para cá. Eu estou atormentado aqui. Fala para ele voltar dos mortos e ir lá. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Esse ainda que é uma conjunção subordinativa concessiva. É legal esse termo, ainda que. No original grego está escrito nem sequer. Nem sequer. O que significa essa conjunção? Ainda que aconteça um milagre, o cara já está decidido em não crer, como era o caso do rico. Ele conhecia Moisés, conhecia os profetas, mas ele decidiu não crer no coração. Quantas pessoas, não é assim que acontece hoje em dia com Jesus? Jesus não ressuscitou dentre os mortos? A história prova isso, a arqueologia prova isso. O túmulo de Jesus está vazio. Se você for lá no Buda, no Confúcio, nesses profetas da vida, for lá desenterrar os caras estão mortos lá, estão os ossos lá, sei lá eu o quê, os restos mortais. E de Jesus? Não tem. Por quê? Porque ele ressuscitou, porque ele vive, porque ele está vivo. E quantas pessoas não creem nisso? Então, por isso que ele fala aqui, ó, ainda que aconteça um milagre, o cara já decidiu não crer. E ele fala aqui, né? Você vê, aqui tem uma outra coisa, um outro ensinamento aí religioso. Se alguém dentre os mortos for ter com ele, quer dizer, não existe um morto vir falar com você. Não existe um morto vir te dar o recado. Lembra que o diabo, Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe todas as coisas, ele tem todo o poder, ele está em todo lugar e ele tem todo o conhecimento. Agora, o diabo, ele não é onisciente. O diabo sabe de toda a tua vida, deste segundo para trás. Agora, o que vai acontecer com você, ele não sabe. Interessante isso, né? Então, às vezes as pessoas falam, não, porque eu recebi um morto, ele falou comigo, tudo o que aconteceu. Será que foi um morto mesmo? Aqui na Bíblia diz, quando ele fala, respondeu, você não ouve a Moisés, tão pouco se disseram a sua vida, ainda que, ele não fala, ainda que volte lá o morto, ainda que o rico volte lá para falar com os irmãos. Não, ele fala assim, ainda que ressuscite, nós vamos ressuscitar. Todos nós vamos ressuscitar, inclusive aqueles que não creem. Mas uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros vão ressuscitar para a segunda morte.
para a morte eterna. Outro dia eu falo sobre esse estudo também. Mas não existe, volta aqui, né? Deixa eu voltar aqui, o morto vai voltar. Então, olha, não vem. Eu nunca criei, eu acreditei na Bíblia, eu sempre menosprezei Jesus, nunca dei crédito e tal. Então, não entra nessa. Aceita, não existe isso. Ninguém vai voltar falando isso para você. Ainda que ressuscite, né? Lembra o que ele falou aqui? Pede para Lázaro ir lá e voltar e falar com meus irmãos. Não, não vai voltar e falar com seus irmãos, ainda que ressuscite. Então, não existe esse negócio de volta, né? Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é assim: a palavra de Deus, aqui a Bíblia, ela é suficiente, plena, total. Não existe nada além da Bíblia que possa te levar a Cristo. Ela vai te levar a Cristo. Somente ela vai te levar. Então, eu queria concluir com vocês alguns aspectos para que você considerasse, né? O texto, né, ele fala sobre céu e inferno, mas alerta para decisões. Ele está falando sobre céu, ele está falando céu e inferno. E qual é a decisão? Lá no começo já mata aí. Lázaro tinha um nome, o rico não tinha um nome. O rico conhecia Moisés e os profetas, mas nunca se rendeu a eles. Outra coisa, o rico não foi para o inferno porque ele é rico. A própria Bíblia diz isso, diz que ele aconselha os ricos, né? Sejam compassivos, misericordiosos, porque quem deu a riqueza para eles foi Deus. Então, o rico não foi para o inferno porque era rico e o Lázaro não foi para o céu porque era pobre. Tem nada a ver uma coisa com outra. Aqui não está falando de poder de situação social, de poder aquisitivo. Não. Aqui está falando sobre decisões. Quando lá no comecinho do texto, Jesus já fala do Lázaro, significa que o Lázaro era filho de Deus. Que Lázaro ele entregou sua vida e se tornou, lembra? Recebeu, creu igual a tornar-se. Ele se tornou um filho de Deus. Por isso que ele tinha um nome, Deus chamava ele pelo nome. Então, não viva sem arrependimento, sem compaixão, sem misericórdia. Né? O rico tem gente que às vezes nem rico é, mas menospreza os outros, né? Às vezes uma pessoa que está numa situação inferior, uma coisa assim, as pessoas olham com olhos tortos, né? Eu já comentei uma vez com vocês aqui, eu já perdi financeiramente quase tudo que eu tinha e foi interessante, né? Quando você percebe os olhares, os comentários, até uns que se diziam amigos, né, que não te procuram mais. Então, enfim, não viva sem ser uma pessoa compassiva, misericordiosa, que tenha apreço pelas pessoas, né? Que possa dividir o que você tem com as pessoas. Considera isso daí. Né? Mas aqui, o importante não é isso que vai te, não são obras. Lá em Efésios, em Efésios capítulo 2, quer ver? O que ele fala aqui não é obra que vai te levar para a salvação. Ele, quer ver? Ó? Ele fala aqui, ó, Efésios capítulo 2, diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então não é você fazendo obra, falando, legal, então eu vou ajudar agora. Todo mendigo que eu ver na rua, eu vou ajudar. Você deve fazer isso, mas uma coisa que vem de dentro para fora. Não como uma moeda de troca. Eu vou ajudar, então o Senhor só me dá a salvação. Não, não é isso, não existe isso. Existe até algumas seitas, algumas religiões, algumas denominações que pregam isso, sabia?
Quanto mais você fizer coisas para os outros, para o próximo, aí sim você garantiu o seu lugar no céu. Está errado. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós somos salvos pelo quê? Pela graça e pela misericórdia. Graça, porque é o sangue de Jesus. Como é que você vai pagar o sangue de Jesus? E misericórdia, porque ele suspende os seus pecados merecidos de condenação. Então, ela é muito clara aqui, em duas linhas: pela graça sois salvos, mediante a fé, mediante a fé. Tá bom, gente? Então, é, ainda, se você está me ouvindo, você está vivo, graças ao bom Deus. Então, você ainda tem tempo de ouvir a palavra de Deus, crer e decidir e fazer uma escolha. Não queira ser o seu rico para viver em tormentos no inferno. Opte por ser tipo Lázaro, que estava vivendo no seio de Abraão. Novamente, gente, isso aqui, esse texto não fala sobre poder aquisitivo, fala de decisões, tá bom? E é no amor do Deus Pai, na graça do Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo, que eu peço para que todos aqueles que estão me ouvindo possam guardar esse texto no coração e tomar suas decisões, considerar, perguntem, tirem suas dúvidas. A Bíblia responde ela mesma. Tudo que é dito aqui, em algum versículo lá na frente ou algum versículo lá atrás, está explicando tudo aquilo que é falado naquele contexto. Nunca tire um texto de um contexto. E se você tem uma Bíblia aberta na sua casa, não deixa ela aberta, não. Vai lá e lê, fecha ela, leva para um lugar e abre ela todos os dias e lê, tá bom? E é no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que eu peço tudo isso para vocês. Amém.